Amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, usando o livro sob o mesmo título. E vamos recapitular a aula passada, né? Na qual o visitante falou: poxa, mas só porque uma coisa é possível, a gente não pode concluir que ela exista, não é? E aí o Kardec ele fala assim: olha só, a gente pode concluir pela observação dos fatos relacionados com essas coisas. E ele diz que existem dois tipos de fatos, né? Eles são de natureza espontâneos ou provocados, sendo que os espontâneos são todos aqueles que estão relacionados às visões, às aparições, aos barulhos, às movimentações de objeto, sem causa material, né? Os efeitos insólitos e tal. E aos de relação provocada, eles são por intermédio dos médiums, ok? E aí, hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre as falsas explicações do fenômeno. Quais são elas? E a gente vai entrar em detalhe em cada uma delas, tá bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre a alucinação que tá aqui. E o visitante ele fala o seguinte para o Kardec: é contra os fenômenos provocados que principalmente a crítica se levanta. Quer dizer, o provocados é o que os médiums são responsáveis, né? Então aí Kardec, ele continua assim: ponhamos de lado toda suposição de charlatanismo e admitamos a mais completa boa-fé. Não será possível que os médiums sejam vítimas de uma alucinação? E aí é que ele começa a explicar sobre essa explicação falsa, né, do fenômeno que está dentro da parte da alucinação, que os incrédulos ou os adversários do espiritismo alegam que os médiums estão sob efeito de alucinação. E aí Kardec diz o seguinte: ignoro que já se tenha claramente explicado o mecanismo da alucinação. E aí ele fala: da forma como querem defini-la, ela não deixa de ser um efeito singularíssimo e digno de estudo. Então precisamos estudar a alucinação, né? É pena, porém, que aqueles que por meio dela pretendem dar conta dos fenômenos espíritas não possam antes apresentar a explicação deles. Há, além disso, fatos que escapam a essa hipótese. Quando a mesa ou outro objeto se move, se ergue ou bate, quando a dita mesa à vontade passeia por uma câmara, sem que pessoa alguma lhe toque, quando ela se destaca do solo e se suspende no espaço, sem ponto de apoio, enfim, quando, ao cair, se despedaça, tudo isso não pode ser o efeito de uma alucinação. Suponho que o médium, por um produto da sua imaginação, creia ver o que não existe. Será admissível que todos os presentes sejam ao mesmo tempo vítimas da mesma vertigem? E quando o mesmo fato se reproduz por toda parte, em todos os países? A ser assim, essa alucinação seria prodígio maior do que o próprio fato. Ok, gente? Então é isso. Bom, eles falam que é uma alucinação, que o médium está vendo, mas devido à observação, né, dos fatos, conclui-se que não é uma alucinação. Existem pessoas que sofrem alucinação, então essas pessoas que estão realmente sofrendo alucinação devem ser estudadas. Mas as pessoas nas quais os críticos dizem que sofrem alucinação, que são os médiums, eles dão uma resposta, uma justificativa errada, porque já foi verificado que não é. Ok? Então ficamos por aqui por hoje na nossa aula. Na próxima a gente vai falar sobre o fluido magnético, ou fluido magnético, como vocês queiram falar. Eu espero que vocês estejam gostando. Até a próxima. Tchau!